Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e nesta aula vamos aprender a resolver expressões numéricas com números racionais, ou seja, com frações. E, devido ao fato de nós termos números racionais, é muito importante também você reparar os seus sinais. No nosso primeiro exemplo temos aqui o seguinte: menos 2 elevado a menos 3, menos 1/4 que multiplica, entre colchetes, 2/3 menos 1 mais meio dentro dos parênteses. Gente, as regras para resolvermos expressões numéricas com números racionais são as mesmas regras que a gente utiliza na resolução de expressões com números inteiros ou naturais. Ou seja, sempre a gente começa com os parênteses. Aqui nesse caso, reparem que nós temos dois parênteses. Eu vou resolver então cada um deles primeiramente. Olha só. Menos 2 elevado a menos 3. Nós temos aqui um expoente negativo. O que me diz a regra? Sempre que o expoente for negativo, o primeiro passo é invertermos a base, sendo que essa base aqui é igual a menos 2. Como é que eu vou inverter uma base que é inteira? Não se esqueçam que, embora não apareça, aqui embaixo do 2 existe 1. Então, ao invertermos menos 2, nós teremos menos meio, e aí o expoente que antes era negativo passou a ser positivo. Importante aqui você reparar o seguinte: o ato de você inverter a base não quer dizer que também você tem que trocar de sinal. Não, o sinal não troca, tá? Então, se a base inicialmente era negativa, ao invertê-la, ela continuará sendo negativa. Perfeito. O restante da expressão eu só vou repetir até chegarmos ao nosso parênteses. Menos, e aí vamos lá. Bem aqui nós temos menos 1 mais meio. Turma, uma dica que eu te dou bem legal é a seguinte: sempre que você for resolver esse tipo de expressão numérica com frações, separe um espaço no seu papel, no seu caderno, na sua folha, para resolver contas à parte. Aqui nesse caso, então, repare, vou até marcar de verde aqui, tá? Pois essa conta eu vou resolvê-la aqui do lado. Então, eu tenho menos 1, menos 1 mais meio. Nós temos várias maneiras de resolver esse tipo de operação. A que eu vou utilizar é a seguinte: nós iremos trabalhar com o MMC. Aqui nesse caso, então, se nós temos apenas um denominador, que é o 2, ele é, então, o nosso MMC. Belezinha? E aí, vamos lá. Não se esqueçam que toda vez, embaixo de um número inteiro, sempre existe o número 1. Depois que a gente determina o valor do MMC, o próximo passo é dividir esse valor por cada um dos denominadores. Então, reparem, 2 dividido por 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, esse resultado você coloca aqui em cima, pois esse resultado irá multiplicar em seguida, logicamente, cada um dos nossos numeradores. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 1, o resultado é menos 2. Mais 1 vezes 1, cujo resultado é igual a 1. Beleza. Agora eu vou resolver essa operação que está aqui em cima. Menos 2 mais 1, o resultado é menos 1. Com isso, então, nós temos que menos 1 mais meio equivale a menos meio. E é justamente esse resultado que eu vou substituir aqui dentro dos parênteses. Tranquilo? Ok? Beleza, então vamos lá. Menos meio elevado à terceira. Vou agora reiniciar a expressão, tá? Já que eu finalizei aqui. Menos meio elevado à terceira. Gente, toda vez que você tiver uma fração entre parênteses e com expoente fora, não se esqueçam que esse expoente vale para cima e para baixo. E detalhe importante, hein? Reparem que aqui nesse caso o expoente é ímpar e o sinal é negativo. Pela regrinha, a resposta também será negativa. Beleza? 1 elevado à terceira é a mesma coisa do que 1 vezes 1 vezes 1, cujo resultado é igual a 1.
2 à terceira é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2, cujo resultado equivale a 8. Tranquilo, menos 4 vezes. Agora eu vou resolver aqui a seguinte operação. Eu tenho 2 terços, só que esse menos meio ainda está dentro dos parênteses. Embora ele não esteja mais envolvido em nenhuma operação, reparem que tem um sinal de negativo à frente dele. O que eu vou fazer aqui? Jogo de sinal, que é o mesmo jogo de sinal para multiplicação e para divisão. Sendo assim, reparem, menos com menos é mais. E agora eu vou resolver essa operação aqui à parte, tá? Vou resolver aqui do lado novamente. Então vejamos, aqui nós temos agora 2 terços mais meio, né? Então vai ficar 2 terços mais meio. Primeiro passo, como fizemos aqui em cima, é determinarmos o nosso denominador, que é, aliás, o MMC, desculpa, que é a multiplicação desses dois valores, já que eles são primos entre si. Opa, calma lá. O que quer dizer ser primos entre si? Quer dizer que não dá para dividir um pelo outro e não existe nenhum número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Então, quando acontecer isso, o MMC, basta você multiplicar esses dois valores. Sendo assim, 3 vezes 2, logicamente, é igual a 6. Em seguida, eu vou pegar novamente esse valor de MMC e dividi-lo por cada um dos denominadores iniciais. E o resultado eu coloco em cima juntamente com o nosso numerador. Então, olha lá. 6 dividido por 3 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Belezinha? Ok, então vamos lá. 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 1, que é 3. Somando os valores, nós temos então que 2 terços mais meio equivale a 7 sextos. E é justamente, vamos refazer aqui embaixo, e é justamente esse valor que eu vou colocar aqui. E, nesse caso, como ele é positivo, eu já posso tirá-lo dos colchetes, não há problema nenhum, tá bom? Detalhe importante aqui, pessoal. Reparem que agora me apareceu o seguinte. Me apareceu uma subtração juntamente com uma multiplicação. A gente resolve primeiramente a multiplicação entre essas duas operações. Sendo assim, então, eu vou repetir o menos 1/8. E aí, vamos lá. Bem, aqui, ó, menos com mais é menos. E em seguida, reparem que eu não tenho como simplificar as duas frações. Se não dá para simplificar, vamos multiplicar direto. Ou seja, 1 vezes 7 é 7, 4 vezes 6 é 24. Belezinha? Agora, olha só o legal. Primeira coisa a você reparar aqui é que esses dois valores possuem sinais iguais. A regra me diz o seguinte: para sinais iguais, você soma os valores e repete o sinal. Então já sabemos que o resultado dessa fração será negativo. Mas eu vou deixar quieto aqui por enquanto. Por quê? Porque eu quero te chamar a atenção agora para o MMC. Você lembra que agora há pouco eu te falei de números primos entre si? Aqui eles não são primos entre si, embora sejam diferentes. Por quê? Porque 24 dividido por 8, ou seja, eu dividindo aqui o maior pelo menor, a divisão ela é exata. E aí é que vem o legal, por quê? Porque quando você puder dividir o maior pelo menor, o MMC sempre será o maior. Então, nesse caso, o MMC é 24. E aí vamos continuar, gente. 24 dividido por 8 é 3. 24 dividido por 24 é 1. Sendo assim, nós teremos 3 vezes 1 é 3, então ficará menos 3. 1 vezes 7 é 7, ficará então menos 7. Beleza? Tranquilo até aí? Continuando agora, olha só. Eu tenho aqui em cima no nosso numerador menos 3, menos 7. O que acontece? De novo, sinais iguais, a gente soma os valores e repete o sinal. Sendo assim, em cima nós teremos menos 10 e aqui embaixo a gente repete o 24.
A nossa questão aqui, ela já acabou, pessoal, mas muito cuidado pelo seguinte, o nosso resultado é uma fração, e essa fração é possível ser simplificada. Sempre que uma fração puder ser simplificada, simplifique-a. Por quê? Porque se essa questão fosse uma questão de prova objetiva, ou seja, onde você tem que escolher as alternativas para marcar, nunca a resposta viria dessa maneira. Ela sempre virá o mais simplificada possível. E de repente você pode pensar que a tua questão foi feita de forma errada. E na verdade não foi. O que faltou foi somente simplificar. Então vamos lá. Como nós temos aqui dois valores pares, eu vou simplificar essa fração por 2. Ou seja, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Então teremos menos, e aí vamos lá. 10 dividido por 2 é 5, 24 dividido por 2 é 12. Quer dizer então que essa expressão aqui inicial, ela se resume a menos 5 dozeavos. Beleza, pessoal? Acompanhe comigo agora nosso próximo exemplo. Ok, pessoal, na continuação aqui da nossa aula, nós temos aqui agora duas outras expressões numéricas envolvendo números racionais. A primeira delas nós temos o seguinte, a raiz quadrada de 1 mais 17,64 multiplicada pela raiz quadrada de 3 mais 94 nonos. O que acontece aqui, gente? Primeiro passo é você identificar que aqui nós temos dois números mistos. Opa, calma lá. O que é um número misto? É quando você tem a soma ou a subtração de um número inteiro com uma fração, ou vice-versa, tá? E aqui nesse caso, como é que a gente faz para resolver esse tipo de operação? Primeiro passo é você pegar esse valor que está aqui embaixo, multiplicar pelo valor inteiro, e aí você segue a operação que está lá em cima. Então vejamos, aqui eu vou ter a raiz quadrada do seguinte, 64 vezes 1 é 64. 64 mais 17, o resultado é 81. E aí, esse denominador aqui, que é o valor aqui embaixo, logicamente, como ele está sozinho, basta repeti-lo. Mesma ideia vamos fazer na segunda raiz. Vejamos, eu vou pegar aqui essa parte do denominador, multiplicar pela parte inteira. 9 vezes 3 é 27. 27 mais 94, o resultado é 121. E aí, como o 9 está sozinho embaixo, ele só deverá ser repetido. Então, reparem que essa expressão inicial, ela se resumiu em raiz quadrada de 81 sobre 64, vezes a raiz quadrada de 121 sobre 9. O que acontece aqui, e é bem legal, é que todos esses valores, em cima e embaixo, eles possuem raiz quadrada exata. E quando você trabalha a raiz quadrada de uma fração, você deverá extrair essa raiz em cima e embaixo. Então vejamos, raiz quadrada de 81 é 9, de 64 é 8. Beleza. Raiz quadrada de 121 é 11 e de 9 é 3. Então nós temos aqui 9 oitavos multiplicado por 11 terços. Outra coisa bacana e interessante de reparar é que, como a gente está trabalhando agora, nesse momento aqui, né? A multiplicação entre frações, reparem que a gente pode fazer comparações de valores que estão um em cima e o outro embaixo. De que maneira? Reparem que é possível dividir 9 por 3 de forma exata. Essa divisão vale 3. Se 9 dividido por 3, aliás, é igual a 3, o resultado você coloca sempre no lugar do maior valor e no lugar do menor você coloca 1. Agora, repare que a gente não pode mais simplificar, não tem problema. Se não pode simplificar, a gente multiplica. Em cima, reparem, 3 vezes 11, cujo resultado é igual a 33. Embaixo nós temos 8 vezes 1, cujo resultado é igual a 8. Acabou aqui, então,
o nosso segundo exemplo dessa aula. Belezinha? Tranquilo até aqui? Não se esqueçam que, se você de repente tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu tentarei responder o mais breve possível. Combinado? Próximo exemplo, olha só. Eu tenho menos meio dividido por menos um terço, vezes menos um terço, vezes menos um terço. Eita salada, hein? Tudo isso aqui é elevado a menos 1. Eu vou iniciar aqui pela divisão. Por quê? Porque a divisão de fração me diz o seguinte: nós devemos, inicialmente, repetir o primeiro valor e multiplicar pelo inverso do segundo valor. E o inverso de menos 1 sobre 3 é menos 3, beleza? E aí, esse restante eu só vou repetir. Então, tudo isso é elevado a menos 1, tá? Então, inicialmente, pessoal, nós trabalhamos aqui com essa operação de divisão, tá bom? Beleza. Agora, reparem que todos os valores estão sendo multiplicados. Com isso, é importante também reparar o seguinte: eu tenho aqui um 3 em cima e 2 3 aqui embaixo. Nós podemos eliminar um deles, um de cima com um de baixo. Fazendo isso, reparem que me sobrou o seguinte: menos com menos com menos com menos, o resultado vai ser positivo. Por quê? Porque a quantidade de valores negativos é par. E sempre que você tiver uma quantidade par de elementos negativos envolvidos em uma multiplicação, o resultado sempre é positivo. Anota essa aí, hein? Então vamos lá. Em cima eu só tenho 1, então vai ficar 1, logicamente. Embaixo nós temos 2 vezes 3, cujo resultado é igual a 6. Só que o nosso resultado ficou 1/6 elevado a menos 1. O que me diz a regra? Quando o expoente é negativo, o primeiro passo é inverter essa base. Ao invertermos 1 sobre 6, ficará 6 sobre 1. Só que, não se esqueçam que o sobre 1 a gente não tem necessidade de escrever, tá bom? Então, tudo isso aqui se resumiu a 6 elevado a 1, cujo resultado é igual a 6, que é justamente a resposta dessa nossa expressão numérica. Gente, reparem que você resolver expressões numéricas não é tão complicado. Basta você ter organização e saber as regras de sinais e de quem você resolve primeiramente, tá bom? Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, aliás, vamos voltar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar a uma lista de exercícios voltadas para a resolução de expressões numéricas com números racionais iguais ou parecidas com as que eu te mostrei agora. Resolva aí, estude em casa, no trabalho, na escola, não sei aonde, tá? E se você tiver alguma dúvida durante a resolução da lista, não se esqueçam de colocar aqui nos comentários. Combinado? Para você que gostou aqui da aula, então, dê aquele curtir, compartilhe com seus amigos o link em suas redes sociais e não se esqueçam de se inscrever no canal, o que vai me ajudar muito a produzir mais conteúdos como este para você. Beleza? A gente se vê então na próxima aula. Valeu, galera!